Estamos aqui no quinto UFOS, vamos entrevistar nossa querida Mônica Medeiros. É De Medeiros ou Medeiros? De Medeiros, né? Eu vi outro dia. Que já fez uma palestra muito interessante aqui, falando das experiências, dos seres, né, que existem e o que eles esperam da gente também, né? E, e a primeira pergunta mais simples que todo mundo gostaria de ver respondida é: como é que é a sua relação com os extraterrenos? Bom, minha relação começou aos 5 anos, quando um deles apareceu na minha casa, né? E eles usam imagens do lúdico da criança para que ela não tenha medo, não se afaste deles, não crie barreiras. Então, para mim, ele pareceu como se fosse o Gasparzinho, que eu adorava. E a partir daí, ele fui levada para a nave por outros dois seres, uns dias depois, né? Três Greyzinhos me levaram para a nave. Lá eu fui numa nave pequenininha. Aí essa nave pequena entrou numa nave maior, me levaram para uma sala de exames. Eu não lembro como eu cheguei na mesa, mas nada me prendia, só que eu só podia mexer meus olhos. Aí eles enfiaram uma agulha no meu pescoço, tiraram célula da minha bochecha, enfiaram agulha no abdômen e tal. E isso começou a ser uma rotina, né? De tempos em tempos eles me levavam. A menor parte das vezes era em corpo físico, a maior parte das vezes era em projeção astral. Dos 5 aos 3 eu tive muito com eles, né? Aí eles sumiram da minha vida, em 2003 eles voltaram com tudo. A gente trabalha já desde 2004 juntos, fazem 12 anos aí, que a gente tem um sistema de trabalho conjunto para ajudar animais e pessoas, né, com problemas energéticos. E eles são assertivos, eles são diretos, eles são claros, objetivos, e não nos consideram seres inferiores, pelo contrário, eles nos respeitam muito, dizem que nós temos um potencial enorme e que a nossa essência é boa, a gente só se esqueceu disso. É muito comum a gente ficar imaginando como é que é qual é a diferença entre um encontro físico e um encontro astral. Existem diferenças? Como é que é isso? Não, físico é na 3D, né? Se procede na terceira dimensão. Então você tem todas as referências do mundo material onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, né? A gente está mais tempo acordado do que dormindo. Então, o contato físico, que a gente chama de contato de quarto grau, você encontra um extraterrestre fisicamente com você. Esse é o contato que você tem efeitos de temperatura, você vê com o seu olho, você escuta com o seu ouvido e tal. Então, é um contato limitado à terceira dimensão. O contato extrafísico, né, que seria de quinta categoria para cima, são contatos que você tem, ou eles vêm e você os vê por paranormalidade ou mediunidade com clarividência, ou você também está projetado para fora do seu corpo e o encontro se dá em outra dimensão que não a física. Esses encontros começaram a se desenvolver mais depois da Segunda Guerra Mundial, embora eles já estejam aqui no planeta Terra há milhares de anos, né? E por que houve essa intensificação? Existe um processo de transformação do planeta? Então, existe, nós estamos num período chamado transição planetária, porque a gente vai deixar de ser um planeta de expiação e provas, né? Quer dizer, um planeta rude, para ser um planeta de regeneração, onde o direito seja mais importante que a força, ser seja mais importante do que ter, né? O eterno seja mais importante do que o temporário. Acontece que quando a gente começou a mexer com energia nuclear e construímos a bomba atômica, pela hostilidade que caracteriza a nossa raça, por nós sermos extremamente agressivos, por nós temos muito medo, a gente passou a ser um problema para os nossos vizinhos planetários, né? Quer dizer, Marte, Vênus, esse setor inteiro que é chamado de braço de Órion da Via Láctea, né? Então, porque nós somos instáveis emocionalmente, tendo um poder grande na mão, eles ficaram muito assustados. Então eles tiveram contato com os principais governos da gente, ofereceram energia sustentável, cura de doença, e o outro lado ofereceu tecnologia militar. Então isso não foi aceito, mas a partir daí eles passaram a nos acompanhar, fazendo abduções, tendo contato com algumas pessoas, e isso vem desde o final da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje, e há mudanças consideráveis, né? Inicialmente era só através de uma hipnose muito bem feita que você conseguia ter acesso às memórias das pessoas, dos humanos contatados. Hoje essas memórias já estão na superfície, as pessoas se lembram espontaneamente sem você precisar fazer nem hipnose. Então os nossos visitantes extraterrestres, eles têm muito interesse em que se crie um inconsciente coletivo de que todos saibam que eles estão aqui, estão nos visitando, que não tem nenhuma intenção de nos invadir, porque com a tecnologia que eles têm,
nossa, a gente já era há muito tempo colônia deles, né? Não é esta a motivação. A motivação é nos assistir nesse processo transitório, que é complicado. Durante a sua palestra eu vi uma parte muito interessante sobre a experiência que eles estão fazendo com você para ver o seu grau de resposta a um estímulo, não é isso? E que eu percebo também aqui no convívio com as pessoas que muitas vezes a pessoa tem uma resposta muito violenta ou muito ofendida. Como é que isso você estava... Eu queria que você falasse um pouquinho mais, que eu achei muito interessante esse ponto da sua palestra. Então, eles têm me observado desde os 5 anos, né, em que eles me submetem ao mesmo tipo de teste, muda a circunstância, quer dizer, ela foi ficando mais elaborada à medida que eu fui crescendo e fui ganhando mais ferramentas também, mas a questão é sempre a mesma. Eu sou traída por alguém que eu gosto, do tipo, uma traição não amorosa, uma traição física mesmo, né? Assim, de você levar um tiro, uma facada, assim. E qual é o meu nível de resposta? Então, a minha resposta era sempre uma resposta de muito imediata reação, resposta violenta à violência que eu sofria. E ao longo do tempo essa resposta foi mudando. Então o que eles querem ver, né? Se a gente, com o amadurecimento, com as lições que a vida nos traz, se nós somos capazes de mudar a nossa resposta imediata para uma resposta que demore um pouco mais para vir, ou seja, tem a ação do núcleo do giro pré-frontal, que é o filtro, freando a emoção e colocando a razão para que a gente se torne mais harmônicos e centrados. Porque esse é o próximo passo para a humanidade. Nós somos, assim, crianças birrentas que temos que entrar na adolescência. E eles estão vendo se a gente consegue entrar nessa adolescência. Fala-se muito da data que Chico Xavier profetizou, acho que é 2017, julho de 2019, em que a humanidade teria esse teste, ou passa para uma outra forma de vida, né? Ou se destrói com uma guerra atômica. Como é que está essa perspectiva hoje em dia? Olha, eu não gosto de data, porque o futuro não existe, né? O futuro é montado a partir de decisões do presente. Realmente, em 71, Chico falou que se até julho de 19 a gente não fizesse uma guerra de extermínio, iríamos entrar num ciclo de progresso inacreditável, né? Do meu ponto de vista, nós estamos caminhando por uma intolerância assustadora. Eu vejo que as pessoas estão mais intolerantes, o preconceito está vindo à tona, né? Porque era politicamente incorreto você ser preconceituoso, mas o preconceito existia. Preconceito sobre tudo, né? Racial, xenofobia, misoginia, homofobia. Então, e hoje essa intolerância está crescendo ao nível de um camarada ser eleito nos Estados Unidos pregando ódio. E nós temos um protótipo disso aqui no Brasil. Na França você tem um outro protótipo disso. Então, obviamente, né? O que o Chico falou é bem passível de acontecer, porque a intolerância leva a uma radicalização, e a radicalização é sempre violenta. Eu, dentro de mim, não acredito numa guerra nuclear de nível mundial. Se acontecer alguma coisa, vai acontecer a nível de hemisfério norte, né? Porque nós aqui do hemisfério sul, eles sempre olharam pra gente como estaleiro, então, na verdade, até talvez nos preservem para que eles possam fugir. Mas eu não sinto uma guerra de proporções graves, a ponto de destruir o planeta. O planeta Terra não vai ser destruído jamais. Eu não sei o que vai acontecer com a raça humana, mas o planeta vai ser preservado, né? Mas se essa intolerância não for brecada, se as pessoas não despertarem que estão enlouquecendo, a gente tem que temer pela raça humana, sim. Essa intolerância tem a ver também com o excesso de gente dentro do planeta. Quer dizer, nós estamos com 7 bilhões e meio, quase 8 bilhões. Não existe uma forma também de limitar isso, porque vão consumir o planeta em tudo, os alimentos, os peixes, a água, que não vai sobrar. A intolerância também vem disso, né? Você sabe que eu acho que a intolerância vem da perda de referências morais, né? Banalizou-se tudo, banalizou-se o sexo, banalizou-se o amor, né? Banalizou-se o lazer. O lazer hoje é você usar droga, você ficar bêbado. Eu tenho amigos que falam assim, eu tomei 12 cervejas sozinho, como se aquilo fosse uma medalha. Né? Você vê a molecada de hoje totalmente inconsequente, imediatistas, eles não têm ideal, não têm sonhos, não têm nada. As pessoas começaram a se cansar disso, sabe? A violência, a corrupção, a mentira, né? A destruição da moral. Então eu acho que a intolerância tem a raiz aí, no cansaço que as pessoas estão tendo do status quo. Eu acho ótimo, tem que haver esse cansaço para a gente falar, olha, eu não quero mais, eu não aceito mais, desculpem, eu não aceito a violência, eu não aceito que uma criança morra de fome, eu não aceito que o cara roube
o dinheiro do que eu pago de imposto de renda e depois ficam pessoas morrendo na fila de hospital. A intolerância talvez venha desse estamos ficando cansados. O problema é que em vez da gente parar no centro do caminho e exigir mudanças pela paz, nós estamos nos precipitando para a extrema direita. E isso é perigoso, porque você passa a assumir que a sua verdade é a única, que você tem o direito de bater, você tem o direito de destruir tudo aquilo que você não compreender, tudo aquilo que não for igual àquilo que você pensa. Então, nós estamos saindo de um estado total de inércia para um estado total de ativismo. E não é isto, nós não podemos ser de extremos, nós temos que ser centro, né? Quer dizer, acho perfeito a gente se manifestar contra aquilo que a gente não quer, mas não incitar as pessoas à violência, que é o que a gente está vendo. Bom, Mônica, eu estou satisfeito com o que eu ouvi. Se você tiver mais alguma coisa, alguma mensagem que você queira acrescentar. Eu só gostaria de dizer para as pessoas que viver como os extraterrestres vivem, e eu convivo com seres de evolução muito maior que a nossa, eles vivem em mundos maravilhosos, não tem dinheiro, tudo lá é troca de serviços, eles têm lazer, eles não têm doenças, eles vivem em paz, a natureza é exuberante, eles respeitam a natureza, não tem terremoto, não tem tsunami, sabe, não tem nada, é equilíbrio. E nós podemos viver num planeta com o mesmo equilíbrio, a Terra é linda, eles mostram imagens para mim de outros planetas, não tem planeta tão lindo quanto a Terra. E a gente precisa honrar este tesouro que foi deixado para que a gente viva, né? Então eu gostaria de deixar a todos uma mensagem que a gente precisa se atentar que fora da fraternidade não há salvação. Nós precisamos trabalhar juntos para poder superar o que está por vir e creiam, vai ser muito pesado. Se o homem não fizer uma guerra, e espero que não faça, a própria Terra vai fazer alguma coisa que vai reduzir muito o número de pessoas. Nós temos que nos apoiar mutuamente, aprender agora a dividir o pão, porque vai chegar uma hora que pão nenhum vai ter. Então, eu fico pensando, será que o ser humano só funciona debaixo de desafios? Olha, a gente pode ver no que aconteceu agora, essa tragédia do voo da Chapecó que caiu, né? Eu não esperava a solidariedade do time Aliança, da Colômbia, Aliança Nacional, cedendo o título de campeão sul-americano para um outro time. Você viu a paixão e a compaixão de colombianos e do mundo inteiro para com o pessoal de Chapecó, né? Todos nós ficamos movidos por isso. Quer dizer, será que nós precisamos de um momento de dor para acordar para a solidariedade? Porque os extraterrestres dizem assim, o homem em essência é bom, ele só esqueceu disso. Eu espero que a gente não seja colocado contra as cordas, de onde não haverá saída, que a gente acorde para isso antes, sabe? Mas eu tenho muita fé na humanidade, eu tenho certeza que nós temos condições de reverter o jogo e crescer juntos, porque é o único meio. Algumas pessoas, quando sabem que eu estou interessado neste assunto, me perguntam, e como é que Deus fica nisso? Você acredita em Deus? Olha, eu vou te dar a definição de Deus que os extraterrestres me disseram quando eu fiz essa pergunta para eles. Eu perguntei, vocês acreditam em Deus? Eles falaram, sim, a fonte criadora. Eu falei, o que é a fonte criadora para você? É a energia que existe em cada subpartícula atômica de todos os átomos que existem. Então ela falou assim, preste atenção, a quantidade de fonte criadora que tem nos átomos do Sol é a mesma que existe no átomos do vírus. Qual é a diferença? O número de átomos. Quanto mais evolução tem um ser, quer dizer, mais energia quântica, mais esta fonte criadora está presente nele. Aí eles falaram assim, nós somos reflexos individualizados da mesma fonte criadora, portanto, somos todos apenas um. Deus está no comando, a questão é o quanto a gente vai demorar para perceber isso. Muito bom. Muito obrigado, Mônica. E assim que estiver no ar eu te aviso para você assistir, tá bom?